Episódio 1. Como Deus se revela. Existe uma pergunta que acompanha toda a humanidade. Como conhecer um Deus eterno, infinito e invisível? A Bíblia responde desde sua primeira frase, mostrando que o conhecimento de Deus nunca começa com o homem procurando por Deus. Começa com Deus tomando a iniciativa de se revelar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não tenta provar que Deus existe nem explica sua origem. Simplesmente o apresenta como aquele que já estava ali antes de todas as coisas. O universo passa a ser sua primeira testemunha. Cada estrela, cada montanha, cada detalhe da criação anuncia seu poder, sua sabedoria e sua majestade. Mas a criação apenas desperta perguntas. Ela mostra que existe um Criador, sem revelar plenamente quem ele é. Por isso, Deus faz algo que a natureza jamais poderia fazer. Ele fala. No jardim do Éden, Deus cria o homem à sua imagem, conversa com ele, entrega-lhe uma missão e estabelece limites. O Criador não deseja apenas ser reconhecido por suas obras. Deseja ser conhecido. Desde o início, a comunhão com Deus acontece por meio de sua palavra. É justamente essa palavra que sofre o primeiro ataque. A serpente não começa negando a existência de Deus, mas lançando uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Antes de destruir a obediência, procura destruir a confiança. Adão e Eva acreditam na mentira, desobedecem e se escondem. O pecado rompe a comunhão e distorce a visão que o homem tem do próprio Deus. Aquele de quem antes desfrutava a presença, agora passa a temer. A história, porém, toma um rumo inesperado. Em vez de o homem procurar Deus, é Deus quem procura o homem. Onde estás? Não é uma pergunta de quem perdeu alguém de vista, mas de quem inicia a restauração. Ainda no jardim, antes mesmo de anunciar a expulsão, Deus promete que um descendente pisaria a cabeça da serpente. A primeira promessa da redenção nasce no mesmo lugar onde o pecado entrou no mundo. As gerações se multiplicam, e o pecado também. A violência domina a terra até que chega o tempo de Noé. O dilúvio revela que Deus não trata o mal com indiferença. Sua santidade exige justiça. Mas a mesma narrativa mostra outra face do seu caráter. Enquanto julga uma geração corrompida, preserva Noé e sua família. Depois das águas, estabelece uma aliança e coloca o arco nas nuvens como sinal de que suas promessas permanecem firmes. Justiça e misericórdia caminham juntas. Pouco tempo depois, a humanidade volta a seguir o mesmo caminho. Em Babel, os homens tentam construir uma cidade e uma torre para fazer famoso o próprio nome. Querem alcançar o céu sem Deus. O Senhor confunde suas línguas e espalha os povos pela terra. O orgulho humano é interrompido, mas o plano de Deus continua avançando. É nesse momento que a narrativa muda completamente de direção. Em vez de falar de nações inteiras, a Bíblia passa a acompanhar a vida de um único homem, Abraão. Não era rei, não era conquistador, não possuía um grande povo nem uma grande terra. Era um homem já idoso, sem filhos e vivendo entre povos idólatras. Mesmo assim, Deus o chama, faz promessas e declara que por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nada nessa escolha pode ser explicado pelo mérito humano. A história da redenção começa porque Deus decide começar. Ele chama, ele promete, ele conduz, ele cumpre. Os anos passam, a família de Abraão cresce, torna-se um povo e acaba vivendo no Egito. Com o tempo, aquilo que havia sido refúgio transforma-se em escravidão. Durante séculos, o silêncio parece dominar a história. Mas as promessas feitas a Abraão não haviam sido esquecidas. No deserto, enquanto cuidava do rebanho, Moisés vê uma sarça que queimava sem se consumir. Dela, Deus o chama para libertar Israel. Quando Moisés pergunta quem deveria dizer que o enviara,
recebe uma resposta que atravessaria toda a história das Escrituras: Eu sou o que sou. Pela primeira vez, Deus revela seu nome de forma tão direta. Ele não é um Deus entre muitos, nem depende de qualquer força maior para existir. É eterno, imutável e absolutamente suficiente em si mesmo. Aquele que criou todas as coisas agora revela algo do seu próprio ser. As pragas que atingem o Egito não são apenas sinais de poder. Elas desmontam a falsa segurança dos deuses egípcios e mostram que toda a criação está debaixo da autoridade do Senhor. O mar se abre diante de Israel e se fecha sobre o exército de Faraó. O Deus que prometeu também age. Sua fidelidade não permanece apenas nas palavras, manifesta-se na história. Depois da libertação, Deus conduz o povo ao Monte Sinai. Ali, entrega sua lei. À primeira vista, ela pode parecer apenas um conjunto de mandamentos, mas sua função é muito maior. A lei revela o caráter do legislador, sua santidade, sua justiça, seu amor pelo bem e seu desejo de formar um povo que reflita quem ele é. Cada mandamento mostra que Deus não deseja apenas libertar pessoas da escravidão, deseja transformá-las para viverem em sua presença. Logo em seguida, Deus ordena a construção do tabernáculo. O Criador dos céus escolhe habitar no meio do seu povo. Não porque pudesse ser limitado por uma tenda, mas porque queria ensinar que sua presença era o maior bem que Israel possuía. A nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite lembravam continuamente que Deus não caminhava à distância. Ele seguia com seu povo. Mesmo assim, Israel insiste em se afastar. Enquanto Deus fala do alto do monte, o povo fabrica um bezerro de ouro. A idolatria revela a profundidade do coração humano. O homem continua preferindo um Deus que possa controlar a confiar no Deus vivo. Ainda assim, Deus permanece fiel à aliança que havia estabelecido. Sua misericórdia continua maior que a infidelidade do seu povo. Depois da entrada na Terra Prometida, surgem os juízes. Em uma época marcada pelo caos, pela violência e pela desobediência, Deus continua levantando libertadores para preservar seu povo. A instabilidade de Israel apenas torna mais evidente a constância de Deus. Mais tarde, o povo pede um rei. A princípio, parece rejeitar o governo do próprio Deus. Ainda assim, o Senhor transforma até mesmo esse pedido em parte do seu plano. Com Davi, estabelece uma aliança e promete um reino que jamais teria fim. Pela primeira vez, a esperança de um rei eterno começa a ganhar forma. Salomão constrói o templo, substituindo o tabernáculo como símbolo da presença de Deus entre o povo. Mas o próprio rei reconhece que nem os céus podem conter o Senhor. O templo aponta para sua presença, mas não consegue esgotá-la. Deus continua infinitamente maior do que qualquer construção feita por mãos humanas. Com o passar dos séculos, Israel se afasta novamente. Surgem reis perversos, injustiça, idolatria e, por fim, o exílio. À primeira vista, parece que todas as promessas fracassaram. Mas é justamente nesse cenário que Deus levanta os profetas. Eles não apenas denunciam o pecado do povo, interpretam toda a história à luz da fidelidade de Deus. Explicam que o exílio não significa o abandono da aliança, mas a disciplina de um pai que permanece fiel. Ao mesmo tempo, começam a anunciar algo que ultrapassa tudo o que Israel havia experimentado até então. Falam de um novo coração, de uma nova aliança, de um derramamento do Espírito, de um descendente de Davi, cujo reino jamais teria fim, de um servo que sofreria pelo pecado do seu povo, de uma salvação que alcançaria todas as nações. À medida que o Antigo Testamento chega ao fim, a revelação torna-se cada vez mais clara. Deus já mostrou seu poder na criação, sua graça no Éden, sua justiça no dilúvio, sua soberania sobre as nações, sua fidelidade às promessas, seu nome, sua santidade
sua presença e seu governo sobre a história. Ainda assim, tudo parece apontar para algo maior. As promessas permanecem abertas. O rei prometido ainda não chegou. O servo ainda não apareceu. A nova aliança ainda não foi inaugurada. O Antigo Testamento termina olhando para frente, como quem espera o nascer do sol. A luz já começa a aparecer no horizonte, mas o dia ainda não chegou. Depois de séculos de promessas, silêncio e expectativa, Deus faz algo que ninguém poderia imaginar. Ele vem. João inicia seu evangelho voltando às primeiras palavras de Gênesis. No princípio. Mas em vez de falar da criação, apresenta aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aquele que falou e o universo passou a existir agora entra na própria história. O Criador assume a natureza da criatura. O eterno entra no tempo. O invisível torna-se visível. Então João escreve uma das frases mais extraordinárias de toda a Bíblia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A mesma presença que caminhava no jardim do Éden, que descia sobre o tabernáculo e enchia o templo, agora pode ser vista em uma pessoa. Deus já não revela apenas suas obras, sua lei ou seus profetas. Ele revela a si mesmo em seu Filho. Ao longo de seu ministério, Jesus nunca apenas falou sobre Deus. Ele tornou Deus conhecido. Quando acolhe os pecadores, vemos a misericórdia do Pai. Quando confronta a hipocrisia, vemos sua santidade. Quando toca os enfermos, vemos sua compaixão. Quando perdoa os arrependidos, vemos sua graça. Quando acalma o mar, vemos seu domínio sobre a criação. Cada gesto, cada palavra e cada milagre revelam o caráter daquele que o enviou. Por isso, quando Filipe pede, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus responde, quem vê a mim, vê o Pai. Essa declaração muda para sempre a maneira de conhecer a Deus. A pergunta já não é mais como imaginar Deus, mas para onde devemos olhar. Quem deseja conhecer o Pai, precisa olhar para o Filho. Ao longo das Escrituras, Deus havia revelado seu caráter em acontecimentos, símbolos e promessas. Agora tudo ganha forma diante dos olhos. No Éden, Deus caminhava com o homem. Em Jesus, Deus volta a caminhar entre os homens. No Êxodo, Deus libertou seu povo da escravidão. Em Jesus, oferece uma libertação ainda mais profunda do pecado e da morte. No tabernáculo, Deus habitava no meio de Israel. Em Jesus, sua presença habita entre os homens de maneira definitiva. A lei revelava a santidade de Deus. Em Jesus, essa santidade ganha um rosto. Os profetas anunciavam um pastor. Jesus declara: Eu sou o bom pastor. Prometiam um rei. Ele entra em Jerusalém como o rei prometido. Anunciavam um servo sofredor. Ele entrega voluntariamente sua própria vida. Tudo o que antes aparecia em sombras, agora se torna realidade. É na cruz, porém, que a revelação alcança seu ponto mais alto. Ali, Deus não ignora o pecado, nem deixa de ser justo. Também não abandona o pecador à própria sorte. Em Cristo, a justiça e a misericórdia se encontram sem que uma anule a outra. Durante toda a história bíblica, Deus havia mostrado seu poder, sua santidade, sua fidelidade e sua graça. Na cruz, tudo isso aparece reunido em um único acontecimento. A ressurreição confirma que essa obra está completa. A morte já não possui a última palavra. Aquele que trouxe todas as coisas à existência inaugura agora uma nova criação. A esperança anunciada desde o Jardim do Éden começa a florescer. Antes de subir aos céus, Jesus envia seus discípulos para anunciar essa boa notícia até os confins da terra. O Evangelho ultrapassa as fronteiras de Israel e alcança todas as nações, exatamente como Deus havia prometido a Abraão. Os apóstolos passam o restante de suas vidas anunciando aquilo que viram e ouviram. Eles não apresentam uma filosofia, nem inventam uma religião. Testemunham a revelação definitiva de Deus em Cristo. Por isso,
Paulo chama Jesus de a imagem do Deus invisível. O autor de Hebreus afirma que ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Depois de Cristo, Deus não precisa oferecer uma revelação maior, porque nenhuma revelação pode ser maior do que o próprio Filho. A história, porém, ainda não terminou. O último livro da Bíblia descreve um novo céu e uma nova terra. Ali já não existe templo, porque a presença de Deus não estará representada por um edifício. O próprio Deus habitará para sempre com seu povo. A narrativa que começou em um jardim termina em uma cidade. Aquilo que o pecado rompeu será plenamente restaurado. Deus enxugará toda lágrima, vencerá definitivamente a morte e fará novas todas as coisas. Desde Gênesis até Apocalipse, a revelação segue uma única direção. Ela começa com Deus criando, avança por meio de suas palavras e de seus atos na história, torna-se plenamente visível em Jesus Cristo e culmina no dia em que seu povo o verá face a face. Conhecer a Deus é, finalmente, olhar para Cristo e caminhar em direção ao dia em que já não o conheceremos apenas pela fé, mas pela visão. Ao chegarmos ao fim desta jornada, talvez a maior descoberta não seja uma nova informação sobre Deus, mas uma nova maneira de ler toda a Bíblia. É comum abrir as Escrituras procurando personagens para admirar, exemplos para seguir ou lições para aplicar. Tudo isso tem seu lugar. Mas quando essa se torna nossa principal forma de leitura, algo essencial fica pelo caminho. A Bíblia não foi escrita acima de tudo para revelar Abraão, Moisés, Davi, Pedro ou Paulo. Ela foi escrita para revelar Deus. Por isso, cada página faz a mesma pergunta, ainda que silenciosamente. Quem é o Deus que está agindo aqui? Quando lemos a criação, contemplamos seu poder. Quando lemos o Éden, vemos seu desejo de comunhão. No dilúvio, sua santidade e sua misericórdia. Em Abraão, sua iniciativa graciosa. No Êxodo, sua fidelidade em cumprir promessas. Na lei, seu caráter. No tabernáculo, sua presença. Nos profetas, sua paciência e sua fidelidade, mesmo diante da rebeldia do povo. Nos evangelhos, o próprio Deus caminhando entre os homens. E, no Apocalipse, o Deus que finalmente habita para sempre com seu povo. A Bíblia inteira conta uma única história. Não a história de homens procurando Deus, mas a história de Deus tornando-se conhecido. Essa perspectiva muda a maneira como abrimos as Escrituras. Antes de perguntar, o que este texto manda fazer? Aprendemos a perguntar, o que este texto revela sobre Deus? Essa pergunta transforma a nossa leitura. A criação deixa de ser apenas a origem do universo e passa a revelar o Criador. O Êxodo deixa de ser apenas a libertação de Israel e passa a mostrar o Deus que salva. Os salmos deixam de ser apenas belas poesias e se tornam janelas para contemplar o caráter de Deus. Os profetas deixam de ser apenas mensageiros de juízo e esperança e revelam um Deus que continua falando ao seu povo. Os evangelhos deixam de ser apenas a biografia de Jesus e passam a revelar o próprio Deus vivendo entre nós. As cartas apostólicas mostram como esse Deus continua formando um povo para si. O Apocalipse deixa de ser apenas um livro sobre o futuro e se torna o grande desfecho da revelação iniciada em Gênesis. Quando essa lente muda, a própria vida muda. A adoração deixa de depender das circunstâncias, porque passa a ser alimentada por quem Deus é. A confiança deixa de repousar em nossos resultados e passa a descansar em seu caráter. A esperança deixa de depender do presente, porque conhece o Deus que conduz toda a história. Foi exatamente isso que vimos ao longo deste episódio. Desde o primeiro versículo da Bíblia, Deus tomou a iniciativa. Criou, falou, chamou, prometeu, libertou, habitou com seu povo, corrigiu, perdoou, sustentou, veio ao mundo em seu Filho e prometeu voltar para fazer novas todas as coisas. A história inteira aponta na mesma direção.
Quanto mais Deus se revela, mais descobrimos que seu propósito nunca foi apenas informar nossa mente. Sempre foi conduzir-nos ao conhecimento dele. Essa será a jornada dos próximos episódios. Não estudaremos apenas acontecimentos, personagens ou doutrinas. Em cada etapa da história, faremos a mesma pergunta: o que Deus está revelando sobre si mesmo? Porque conhecer essa resposta é o propósito das Escrituras. E conhecer o Deus das Escrituras é o propósito da própria vida.